exemplo à nossa vida. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. A Ana Luísa passou por coisa semelhante, mas já era uma adolescente e talvez até mais dificuldade, porque já tinha mais noção da luta que ela ia ter contra o câncer. Deuteronômio 31, versículo 6. Se não quiser pegar, não tem problema, que é bem curtinha. O que importa é o que o Senhor nos diz. Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus, que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará e nem vos abandonará. Essa palavra, ela saiu na Canção Nova, num dia de manhã, e eu achei muito pertinente para a noite de hoje. Estamos há 6 semanas trabalhando os livros do Padre Jonas, que se chama Combatentes. É uma coleção de 6 livrinhos bem pequenininhos. Durante essas 6 semanas falamos sobre combatentes na alegria, combatentes na esperança, combatentes na fé, combatentes no perdão, combatentes a aprovação, e hoje é o último livro dos combatentes. E nós não preparamos essas 6 pregações à toa, meus irmãos. Foi uma coisa que o Senhor nos pediu. Pediu porque o povo precisa aprender a combater. Né? O povo tem que saber que nós vivemos uma batalha que não é só financeira, uma batalha que não é só entre pessoas, entre políticos, pessoas querendo dominar as outras. Não, existem imensas batalhas. E todas elas, na verdade, nós estamos nos preparando para que seja qual que nós vamos enfrentar, que a gente sabe enfrentar de acordo com os ensinamentos do Senhor. Né? Pois bem, se olharmos para a nossa realidade hoje, e não só a realidade que está lá fora, mas a realidade que está aqui no grupo, percebemos que está faltando alguma coisa no nosso meio. Alguma coisa que deve partir de nós. Eu queria perguntar para vocês, no nosso povo brasileiro, e nós aqui, nos falta fé? Nos falta fé? Veja bem, se a gente está aqui, alguma fé nós trouxemos, amém? No povo brasileiro não falta fé. Tem pessoas que têm fé em coisas erradas, né? Seitas e por aí vai. Mas de alguma forma, é uma forma que eles têm de colocar a sua fé. Eu pergunto a nós, nos falta caridade, irmãos? Mas quando acontece uma enchente, lá em Ibitipoca do Sul, o povo brasileiro não responde, o povo brasileiro não faz as suas doações. Gente, chega a sobrar coisa, chega a estragar coisa da quantidade de doações que é feita pelo povo brasileiro. Outro dia o Sérgio pediu cestas básicas para ajudar 10 famílias lá no Borel, não é isso? As 10 cestas foram entregues. Não nos falta caridade, irmãos. Agora, se nós olharmos uns para os outros no nosso dia a dia, para quem pega ônibus e anda pelas ruas, se olhar no rosto das pessoas, está faltando uma coisa. Está faltando esperança. O mundo está nos roubando a esperança. É verdade ou é mentira? Se nós assistimos a televisão hoje em dia, ela vai toda, nossa esperança vai em 3 flashes de jornal. Assassinato,
corrupção e por aí vai, né? E nós vamos minguando, irmãos, não é verdade? E aí eu vou ler uma coisa que eu escrevi para vocês. Toda maldade que existe no mundo, ela é maior do que as nossas forças. Mas ela é infinitamente menor. E eu digo infinitamente menor que o poder de Deus. O que o mal faz para nós, irmãos, é simplesmente jogar fumaça e poeira nos nossos olhos. Só isso que ele faz. Fumaça e poeira. E se nós não estamos firmes no Senhor, essa fumaça e essa poeira vai te derrotar. Eu não estou aqui para pregar um evangelho tranquilo, facinho de prender. Eu estou falando da realidade, irmão. Tudo que o demônio pode fazer na tua vida é poeira e fumaça se você está na presença do Senhor. Pode ser que a poeira demore a baixar, pode ser que ela entre nos seus olhos, pode ser que a fumaça esteja a 10 metros de distância de você e você não está conseguindo saber para onde você vai. Mas se você tem fé e esperança no Senhor, ela vai se dissipar. Porque o Senhor, com um simples sopro do Senhor, faz com que a luz volte a clarear a tua vida. Esse é o Deus que pregamos aqui. 25 anos, irmãos. 25 anos pregando isso, irmãos. Pregamos para muitas pessoas. Muitas por muito pouco, irmão. Por muito pouco não alcançaram a graça. Por muito pouco, faltando muito pouquinho, desistiram no meio do caminho. Essa igreja aqui já teve lotada, irmão, de ter gente sentado no altar aqui para ouvir as pregações, cantar os cantos, fazer os louvores. Mas por muito pouco, a maioria desistiu. E eu vou dizer o que é pior. Ainda tem aqueles que receberam a graça que estavam pedindo. Só que eles vinham aqui, irmãos, para buscar a graça que Deus pode te dar. Não vieram aqui para buscar o Deus que pode os abençoar. Você veio aqui para buscar a graça, ou tu veio aqui para buscar Deus? O que você está precisando realmente, irmãos? São de coisas ou de Deus? A esperança está chegando. Aguenta firme. Fala para o teu irmão aí. Aguenta firme. Aguenta firme, irmão. No Evangelho de João, capítulo 16, Jesus estava reunido com seus discípulos, né? Com seus amigos, e é a primeira vez que ele fala que ele teria que passar pelo que ele passou, e que em algum momento os discípulos não teriam mais ele do lado. Agora você imagina você conviver com Jesus 3 anos, e Jesus fala assim: olha, estou indo. Imagina o rosto desses discípulos. Agora, se quiser imaginar o rosto desses discípulos, é só a gente tirar uma foto de quando todo mundo chega aqui no grupo de oração, quando dá 7h30. O rosto que nós trazemos para dentro da igreja não é muito diferente. Estamos cansados, desesperançosos, mas ainda vamos dar uma chancezinha, né? Vou dar uma chancezinha para Jesus ainda, né? Quem sabe, né? E ele diz assim, para aqueles rostos que estavam entristecidos, amedrontados, ele diz assim:
No mundo haverei de ter aflições. Coragem. Diz para o seu irmão, coragem. Mais uma vez. Mas fala com o peito cheio, irmão. Fala assim, coragem. Coragem. Com G no final, coragem. Coragem, o que é que ele fala no seguinte? Coragem, eu venci o mundo. Meus irmãos, se os discípulos tivessem guardado isso na lembrança deles, na hora que Jesus estava sendo crucificado, todos eles estariam ao lado de Jesus. Porque todos acreditariam naquilo que ele está falando aqui nessa palavra. Coragem, eu venci o mundo. Apesar da morte, coragem, eu venci o mundo. Valeu. É como se ele dissesse para nós, diante de todo o amor, de todo o desamor que vivenciamos no mundo, amar será a forma de combatê-lo. Foi assim que ele combateu o mundo. Antigamente a gente tinha uma cruz de madeira aqui que tem uma saudade dela tremenda. Agora nós temos aquela ali que significa a mesma coisa. Aqui, ó. Coragem. Foi por você que eu venci o mundo. Nesse momento aqui é difícil de acreditar, né? Vamos continuar a nossa pregação. Frequentemente ouvimos no nosso dia a dia as pessoas questionando isso que eu falei agora. Elas chegam e falam para mim assim, mas Deus é tão bom, por que a gente está passando por isso? Por que as coisas não estão mudando? Aí eu tenho 3 coisas para você como resposta. Não seria fácil assim Jesus chegar aqui agora, aparecer em todos os lugares do mundo e todos acreditarem nele? Caramba, é verdade mesmo? Aquilo que o Ricardo está falando não é caô. Então, primeira coisa que a gente deve lembrar, por que Jesus não aparece e simplifica toda a nossa vida? Primeiro, porque ele já apareceu há 2000 anos atrás, morreu e foi ressuscitado pelo Pai. Amém? Então não vamos dizer por que Jesus não veio, porque é muito fácil a gente não fazer as coisas como devem ser feitas e colocar a desculpa de que Jesus podia voltar logo, né? Afinal não estou conseguindo. Primeiro. Segundo, somos por opção, porque algum dia alguém ouviu o chamado do Senhor e falou, vem para mim. E se somos cristãos, irmãos, e somos, a nossa função como ser humano, enquanto habitamos esse planeta, é imitá-lo. E para imitá-lo, é importante que a gente passe por as dores também. Porque só querer sair pela rua fazendo milagres, ou dizendo que faz milagres, não é desse lado da rua, é do outro lado da rua que tem a pregação desse evangelho. Aqui nesse evangelho, o que nós pregamos é o sangue, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos passar pelo mesmo caminho. Vamos passar pelo Calvário. Vamos passar pela cruz e vamos passar pela ressurreição. Mas para isso é preciso que tenhamos esperança no que está sendo pregado. É preciso acreditar nas pregações que são colocadas aqui, irmãos. É preciso acreditar que Deus falou comigo e eu estou passando para vocês. Não é o Ricardo. Não quero que seja. O importante é saber o que o Evangelho está fazendo no teu coração agora. O que ele vai mudar a tua vida agora.
Você tem que ter esse compromisso quando a palavra é proclamada. É importante, irmãos. Você ter o compromisso de ouvir e falar, isso é para mim. Mesmo que para aquele momento você fale assim, poxa, tem outro que poderia ouvir isso. Mas em algum momento, irmão, essa palavra que eu estou te dizendo hoje, vai ser necessária para a tua vida. Não sei quando, mas vai ser. Não está na hora de mudar um pouquinho? Não está na hora de mexer um pouco com as nossas estruturas? Eu botei um negócio aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui acho que fui eu mesmo, não foi Jesus, não. Não, mas eu vou falar. Tem a minha cara isso. A gente tem que parar de querer as coisas fáceis, achar que nós somos uns coitadinhos e ficar cantando, garoto, eu vou para Califórnia, viver a vida sobre as ondas. É meu. Gente, garoto, eu vou para Califórnia é demais, né? Para um cristão não dá, né? Não dá. Vê se teu irmão está com cara de Lulu Santos aí, vai. Dá uma olhadinha para ele. Meu filho, ele passou por uma segunda cirurgia de uma situação que ele teve, que a primeira cirurgia foi muito ruim, ele teve muitas dores e o médico não conseguiu resolver o que tinha que ser resolvido. E aquilo traumatizou ele muito, traumatizou mesmo. Eu fiquei 1 ano e meio orando, primeiro para que o milagre acontecesse sem precisar da cirurgia. E eu conseguisse, junto com a Cláudia, preparar a cabecinha dele, porque ele não queria fazer a cirurgia de novo. Ele estava com raiva do médico, o médico é uma pessoa muito prepotente, não soube ter o mínimo de diplomacia para conversar com uma criança. E assim foi muito doloroso para a gente quando o momento ia chegando. No dia 9 de julho foi que ele fez a segunda cirurgia. E eu tinha prometido para ele que antes da cirurgia eu ia colocar ele numa aula de karatê, que era o sonho dele e tudo. E ele ficou 1 ano e meio fazendo karatê com um professor que é maravilhoso, uma pessoa muito amável com as crianças e tudo. E ele sabia dessa situação, né? Então ele foi preparando também o Lucas para isso. E aí, no último dia, na quarta-feira antes da cirurgia, ele chegou para o Lucas, aí sentou naquela posição de karateca, né? Que é uma coisa meio assim. Aí botou o Lucas aqui na frente. E aí falou, Lucas, amanhã é a tua cirurgia. Ele falou, sensei. Eu falei, posso dizer uma coisa para você? Ele falou, pode, sensei. Nós somos diferentes. Nós não fugimos da luta. Nós somos diferentes. E aí teve a cirurgia, o Léo foi lá acompanhar a cirurgia, porque era importante para o Lucas ter alguém próximo, né? Alguém que ele conhecesse, tudo. Obrigado, porra. E, meus irmãos, a cirurgia foi um sucesso. Mas sucesso mesmo, no meu coração, como pai, lógico que a saúde do meu filho é importante, mas ele ter combatido o medo, ter superado todo o medo que ele tinha de anestesia, de tudo mais. Gente, isso para mim foi uma vitória. Foi a outra cirurgia que meu filho precisava. Talvez meu filho na primeira cirurgia estivesse bem de saúde, mas talvez ele não tivesse a coragem que ele tem de enfrentar as coisas como ele tem hoje. Aí você acha que eu vou reclamar de Deus que a primeira não deu certo? Gente, a segunda foi uma bênção. Meu filho é uma bênção. Minha família é uma bênção. Mas ele naquele momento era um retrato da bênção de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Ele conseguiu. Eu vou insistir, tá? Diga para o seu irmão, nós somos diferentes.
somos diferentes. Só que o mundo quer nos puxar o tempo todo. Nós falamos sobre combatentes no perdão. E se tem uma coisa que dificulta o perdão, meu irmão, minha irmã, tem uma coisa que dificulta o perdão, são as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes elas dificultam. Porque às vezes você quer perdoar uma pessoa e vem a outra e fica, pô, mas fez isso, fez aquilo outro. Tem vezes que você não quer perdoar o irmão, aí vem o outro e fala assim, tá vendo? Vai para a igreja, não sei o que, isso aqui lá. Que luta, cara. Eu estou passando por isso. Existe uma situação de perdão minha, que eu já perdoei, mas as pessoas que eu convivo têm que entender que eu perdoei. Às vezes eu que sofri o problema, eu que fui a vítima, aconteceu tudo para cima de mim, aí eu perdoo, e as pessoas não entendem que eu quero perdoar. Olha que situação, aí você acaba às vezes brigando com a pessoa por causa disso. Você fala, você não está entendendo? Eu sou diferente. E eu amo ser diferente. É tudo que eu quero para mim. Ser diferente de tudo que está lá fora. Teve uma situação que foi muito legal, assim, antes da cirurgia, que me deixou aí tranquilão mesmo. Que quando chegou o anestesista, meu filho, uma semana antes, ele tinha que fazer exame de sangue. A enfermeira furou ele 3 vezes, ele não conseguiu, começou a chorar. Aí era tudo que eu não precisava. Eu preparando ele para a cirurgia, e ele, 3 picadas no braço, e não deu. Obrigado, irmão. Toma uma água. E não conseguiu, ele já estava tremendo. E eu não estava com ele, porque o meu carro não conseguiu estacionar, eu estava dentro do carro. Aí quando eu consegui parar, a Cláudia falou, ele não vai conseguir tirar o sangue. Aí eu conversei com ele, eu falei, vamos tentar mais uma vez? Ele foi de novo. Ele foi de novo, gente. Aí a moça foi lá, prendeu o braço dele, ele estava assim, ó. Aí eu cheguei, não tem condição. Porque ia machucar ele estava assim, na verdade ele estava me obedecendo, ele não estava nem indo por ele mais. Ele falou assim, eu vou pelo meu pai agora. É um orgulho, cara. É um orgulho ter uma criança assim. Aí eu falei, Lucas, a gente não vai fazer. A gente vem aqui outro dia de manhã, papai vai com você e faz. No outro dia a gente foi lá, foi uma outra enfermeira, achou na primeira, resolveu o problema. Mas aí o que eu estava falando que foi uma bênção assim também antes da cirurgia, que chegou o anestesista, né? Para conversar com ele, para saber quem ele é, se apresentar, né? Aquela coisa. Aí o anestesista chegou para ele e falou assim, Lucas, tem 2 tipos de anestesia. Aí ele falou, tem uma que é um cheirinho, né? Ele falou, tem uma que é um cheirinho. E tem outra que é injetável. Ele jogou para o anestesista e falou assim, qual é a melhor? Ele falou, a melhor é injetável. Então, me dá injetável. Gente, estou falando de uma criança de 10 anos. Assim, eu não estou me exaltando como pai, nem exaltando o Lucas, eu estou falando que é a graça de Deus agindo numa criança. Que ele podia falar assim, pô, vamos me furar de novo. E se errar? Não passou isso pela cabeça dele, ele queria o melhor. Nós, como cristãos, temos que querer o melhor sempre. Mesmo que a batalha seja maior. Mesmo que a luta seja maior. Mesmo que suas forças, você fale assim, eu não vou conseguir. Mesmo assim, irmãos, mesmo assim, queira sempre o melhor para você e para a sua vida. E lute pelo que é melhor. Ontem eu fui assistir uma cena maravilhosa, que é uma cena que, assim, quem tem, sei lá, de 20 anos para frente talvez lembre. É uma cena nas Olimpíadas de Los Angeles, que teve uma maratona, e tinha uma sueca, que ela chegou, ela deu a volta olímpica, ela estava completamente desfigurada, ela estava assim, ó, ela fez toda a volta olímpica assim, quando chegou no estádio. E ela estava tão mal, assim, a aparência dela era tão ruim, que ela foi do lado, tinha todos os médicos falando assim, você quer parar? Olha lá, você vai desmaiar, não sei o quê. E ela assim, ela não conseguia nem falar, ela ia assim,
toda torta. Uma atleta que a gente olha, geralmente tem um corpo perfeito, e você vê ali uma pessoa completamente torta, mas totalmente assim, ela sabia o que ela queria atravessar aquela linhazinha ali. Já tinha tido o primeiro colocado, que foi uma americana, teve a medalha de prata, teve a medalha de bronze, ela chegou em 33º lugar, alguma coisa assim. Meus irmãos, eu não tenho a menor ideia do nome, de como era o rosto, da primeira, da segunda e da terceira colocada. Mas essa mulher ficou na minha história, assim, é incrível. É incrível como esses gestos assim podem mudar o nosso caráter. Podem nos fazer homens novos, mulheres novas, falar assim, cara, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Porque Deus é bom demais, gente. Deus ama os seus filhos. Eu não sei qual é a religião dela, mas eu sei qual é a nossa. E nós temos um Deus que nos leva a cruzar a linha de chegada. Não importa que você seja o primeiro ou o último, você vai cruzar a linha de chegada na tua vida, irmãos. Essa é a nossa esperança. Então vamos lá. Lucas 10. Eu vou ler para vocês, senão são 9h10 já. É a primeira vez que eu prego que eu olho o relógio. Agora deu certo. Eu sempre falo, vou olhar o relógio. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como é que leis? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. E a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverá. Na verdade, essa pregação que eu estou fazendo é o Combatentes no Amor. Eu deixei o livro ali, é um livro vermelhinho, que é o último livro do Padre Jonas. O Padre Jonas nos ensina nessa passagem que amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas acham que nós temos que amar a nós mesmos para depois amar o outro. O Padre Jonas nessa passagem ele fala o seguinte: Jesus ensina que Deus sabe que somos egoístas e queremos sempre o melhor para nós. Por isso nos diz para amar ao próximo da mesma forma. Ou seja, tudo que você quer de bom para si mesmo, queira para o irmão também. Tudo que você quer para você, queira para o teu irmão também. Não se trata de eu querer somente para mim e depois para o outro. O verdadeiro amor é simultâneo, ele dá e recebe ao mesmo tempo. E eu pensando sobre isso, eu falei, quanto mal sai de nós se nós pensarmos dessa forma. Se nós agirmos dessa forma, irmãos, não teremos mais inveja dos outros, porque o outro quer o mesmo para mim. Não teremos mais a ganância, eu vou ter o que o outro nunca terá. Não teremos mais o orgulho de acharmos porque temos mais, somos melhores. Não faremos mais fofoca uns dos outros. Está vendo? Olha lá. Como é que pode ter aquele ali? Vagabundo. E tantas outras coisas que a gente fala mal dos outros. E o egoísmo. Maior pecado do cristão. O orgulho e o egoísmo. Maria Teresa de Calcutá insistia em dizer que a pior e mais trágica parte da pobreza humana não é a falta de comida ou a falta de casa, mas sim o sentimento de não ser ninguém. Sentir que não é ninguém.
a falta de identidade, a falta de estima entre as pessoas que convivem. E aí eu vou falar de novo uma história que meu filho teve comigo, uma experiência, que ele chegou uma vez para mim e falou assim: pai. Eu falei: o quê? Lá vem. Falou: pai, o mendigo de rua, ele sabe como é que é o rosto dele? O mendigo de rua sabe como é que é o rosto dele? Eu falei: por quê, Lucas? Ele falou: porque ele não tem banheiro. Se ele não tem banheiro, ele não tem espelho. Como é que ele sabe que é o rosto dele? Meus irmãos, nesse momento assim, o que é importante para a gente não é saber qual foi a minha resposta para ele, mas por que essa pergunta existe? É isso que nós temos que questionar. Por que uma criança de 10 anos chega para o adulto e fala assim: o mendigo conhece o seu rosto? Somos a maior população cristã do mundo. Temos que dar uma catucada nisso. E eu vou terminar com uma homilia do Papa Francisco. É uma página só. Eu queria um pouquinho mais de paciência de vocês. Tudo bem? O amor cristão não é o amor de telenovelas. Em sua missa matutina, o Papa Francisco sublinha a concretude do amor cristão, no qual é mais importante dar do que receber. Na homilia desta quinta-feira, na Casa Santa Marta, o Papa Francisco sublinhou a concretude do amor cristão, comentando o trecho da primeira carta de São João: se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. Ele explicou que permanecer no amor de Deus não é tanto um êxtase, um sentimento do nosso coração, uma coisa agradável. Veja que o amor do que fala João não é o amor das telenovelas, não é outra coisa, não, é outra coisa. O amor cristão tem sempre uma qualidade: a concretude. Concretude. O amor cristão é concreto. O mesmo Jesus, quando fala de amor, fala das coisas concretas: alimentar os famintos, visitar os doentes e muitas coisas concretas. E quando não há essa concretude, pode-se viver um cristianismo de ilusão, porque não se entendeu bem onde está o concreto da mensagem de Jesus. Não chega esse amor a ser concreto, é um amor de ilusão. Como esta ilusão que tivemos os discípulos quando, vendo Jesus, acreditavam que fosse um fantasma. Isso é uma passagem do Evangelho, quando ele estava andando sobre as águas. O Santo Padre disse que a confusão em identificar o verdadeiro amor é fruto de um coração insensível. Se você tem um coração endurecido, não pode amar, e pensa que o amor é imaginar coisas, não, o amor é concreto. Ele também indicou 2 critérios sobre os quais se funda esta concretude do amor cristão. Primeiro critério: amar com as obras, não com as palavras. As palavras são lançadas ao vento. Hoje elas são, amanhã não são. Segundo critério da concretude no amor é mais importante dar do que receber. Aquele que ama, dá. Lembra de alguém doente na sua casa, as pessoas idosas principalmente, abandonadas, irmãos. Isso dói o nosso coração.
Dói o nosso coração também, mais ainda, quando ela está dentro da nossa casa e nós não cuidamos dela. Ilhas dentro da nossa casa, pedindo ajuda. Dá coisas, dá a vida, dá a si mesmo, a Deus e ao outro. Mas quem não ama, que é egoísta, sempre procura receber, sempre quer dar, sempre quer ter vantagens. A contraposição que o Papa faz do amor cristão e do amor de telenovelas mostra a grande deturpação que os meios de comunicação têm feito na verdadeira caridade. De fato, são muitos as mídias, são muitos que ridicularizam a santidade do matrimônio e a virgindade antes do casamento, degradando o amor puro, colocando apenas como sexo e transformando em mercadoria, uma coisa que se pode comprar e vender, o que no fim das contas mercantiliza o próprio homem. Sem falar da tentativa claramente manifesta de passar à sociedade uma visão totalmente abstrata de família, o que equivale a nada menos que a sua destruição. Isso é o Papa Francisco, gente. Nosso Papa. Ao contrário, o Papa recorda que o amor é mais importante dar do que receber. A medida do verdadeiro amor não são os sentimentos, mas a entrega fiel e constante de si ao bem-amado. Por isso, disse que o ágape, o amor de doação, exprime-se geralmente de um modo silencioso e duradouro, sem muito espetáculo. Na doação de uma mãe que renuncia aos projetos de carreira para cuidar de seus filhos pequenos, no sacrifício de um esposo que batalha diariamente para sustentar a sua casa e proteger o seu lar, no filho que ampara os seus pais na velhice. Este amor, embora escondido e marcado pela experiência do sofrimento, traz à alma a verdadeira alegria. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí vem uma pequena oração que eu gostaria que a gente fizesse juntos. E que eu perdi. Mas a gente vai orar junto. Está aqui, achei. Fechemos os nossos olhos. São 2 frases só. Senhor, diante de todo o desamor do mundo, amar será o meu combate. Ressuscita-me para o amor e me cura de tudo aquilo que acabou com o amor em mim. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.